O Flávio Dino, inclusive, ele falou que conversou com a Aniele Franco, que é ministra e que é irmã da Marielle, e conversou com a mãe da Marielle, que prometeu para as duas que ele resolveria o caso Marielle. Ou seja, nos próximos meses aí teremos a resolução do caso. Ok. O Flávio Dino começou a atuar para que isso acontecesse. O que fez o Flávio Dino? Ele teve uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O Cláudio Castro, nessa reunião, convidou a Polícia Federal para entrar no caso Marielle. Ok, vamos lembrar, alguns dias antes, o Cláudio Castro reconduziu ao cargo o atual Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Esse atual Procurador-Geral de Justiça, ele é quem comanda o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele não foi o mais votado da lista tríplice. Lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, os procuradores votam, fazem uma lista tríplice e sempre o governador escolhe o primeiro da lista tríplice, mesmo não sendo obrigatório, para ser o Procurador-Geral de Justiça e o chefe do Ministério Público. O que aconteceu? Aconteceu que durante 4 mandatos consecutivos teve um procurador que era o mais votado. Depois, sempre o mais votado era alguém indicado por ele. Nessa última votação também, o mais votado foi indicado por esse procurador. O que acontece é que pela primeira vez o governador não escolheu o primeiro. Ele preferiu reconduzir ao cargo o então procurador, que já estava assim com ele. Ele é assim com o Cláudio Castro, atual Procurador-Geral de Justiça. Ok. Então o Flávio Dino se reuniu com o Cláudio Castro. O Cláudio Castro começou um movimento de separação do bolsonarismo, começou a negociar com outros partidos, principalmente o PSD, dedidado do Kassab, que é um partido que está na base de apoio do Lula, para ele mudar, sair do PL do Bolsonaro e entrar num partido que está na base de apoio do Lula. Também negociou com alguns outros partidos, mas ele tem alguns problemas pessoais, o governador do Rio, com alguns quadros desses partidos. Então ele está decidindo ainda o que vai fazer, mas não deve ficar no partido do Bolsonaro e deve romper 100% com o bolsonarismo nos próximos meses. Ele está num processo parecido com o do Tarcísio lá em São Paulo. É um cara que é fascista, é um cara que é um lixo de governador, mas é um cara que quer se descolar do bolsonarismo o quanto antes, o mais rápido possível, e quer fazer parte ali de algum partido que seja a base de apoio ao Lula, exatamente para conseguir mais verba para o estado dele e para tentar se viabilizar para 2026. Essa é a verdade. Se não for se viabilizar para ser presidente, que seja para ser senador ou algum outro cargo. É isso. Essa é a estratégia do Cláudio Castro. Tá. Aí o Cláudio Castro convidou o Flávio Dino e o Flávio Dino teve essa semana uma reunião importante. Vou te mostrar aqui. O Flávio Dino se reuniu com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o atual. Vou até mostrar aqui foto da reunião. Tá aqui o Flávio Dino com o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o Luciano Matos. E aqui, esse é o procurador que foi eleito várias vezes e o indicado dele não foi escolhido dessa vez. Que eu falei, foi 4 vezes procurador. Ele também esteve na reunião. Quando ele tinha um indicado dele em frente ao Ministério Público do Rio de Janeiro, as investigações estavam caminhando. Inclusive foi nessa época que teve uma investigação da Polícia Federal, que foi um dos motivos do Bolsonaro substituir o então superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que mostrou que tinham pessoas tentando interferir na investigação do Ministério Público. Então quando era ele, quando era esse senhor aqui, ou alguém ligado a ele, estava funcionando a investigação. Quando entrou esse senhor aqui, que eu vou te mostrar que é o amigo do Cláudio Castro, aí a investigação parou com esse aqui. Agora o Flávio Dino se reuniu com os dois. Chamou o ex-procurador, chamou o atual procurador e falou, vamos falar sobre o caso Marielle. Se reuniram mais de 1 hora sobre o caso Marielle e foi decidido uma coisa. O Flávio Dino, Flávio Dino, vai criar uma força-tarefa para investigar o caso Marielle. Então está decidido. Flávio Dino criará a força-tarefa que vai investigar o caso Marielle. A força-tarefa vai ser formada por, primeiro, membros do GAECO. O GAECO é a parte do Ministério Público de combate ao crime organizado. Então, o Flávio Dino vai poder escolher qualquer promotor ali que ele quiser. Ele escolhe. O Flávio Dino escolhe. Não é o atual procurador, não é o ex-procurador, não é o Cláudio Castro, é o Flávio Dino. Ele escolhe ali membros do GAECO. Ele também vai poder escolher outros membros do Ministério Público do Rio de Janeiro, vai poder escolher membros da Polícia Civil do Rio de Janeiro, se quiser, também da Polícia Militar do Rio de Janeiro e também membros da Polícia Federal. Então, o Flávio Dino vai montar uma força-tarefa e essa força-tarefa vai ter um trabalho, uma missão. Resolver o caso Marielle o quanto antes. Vamos lembrar uma coisa. Chegou ao Ministério Público do Rio de Janeiro, em janeiro, no mês passado, uma prova que era crucial para o caso, uma prova que fazia 2 anos que estava sendo esperada aí pelos investigadores. Muitos investigadores diferentes passaram pelo caso e todos eles esperavam essa prova. Qual é a prova? O Ministério Público e a Polícia Civil pediram para o Google dados de todos os celulares que estavam ali no local do crime onde a Marielle foi assassinada. Ou seja, todo mundo que estava ali, o Google mandou já a geolocalização dos celulares e os dados dessas pessoas para os investigadores. Por quê? Para saber, se tinha alguém ali, se um dos assassinos estava com um celular, vamos lembrar, o motorista do carro estava com um celular. O rapaz que assassinou e está preso estava com um celular. O terceiro integrante do carro, será que não estava?
Se o assassino e o motorista estavam, é muito provável que o terceiro integrante do carro também estivesse com o celular. Mesmo que não fosse o celular oficial dele, com a conta ali, com o e-mail dele e tudo mais, muito provavelmente ele estava com o celular e a partir disso vai dar para descobrir quem era esse terceiro integrante do carro. Vamos lembrar que o carro que assassinou a Marielle saiu do condomínio Vivendas da Barra, aqui onde mora Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Ou seja, Jair, Renan e Carlos, 3 membros da mesma família, moram ali. O carro, quando entrou no condomínio, antes de sair de lá, o não assassino, o motorista do carro, entrou ali e falou que ia para casa 58, que era a casa do Jair Bolsonaro. Aí foi autorizada a entrada dele no condomínio. Ok. Então ele falou que ia para casa de Jair Bolsonaro. O carro entrou com uma pessoa que era só o motorista, saiu com 3. Saíram do carro Elcio Queiroz, saíram do condomínio ali no carro Elcio Queiroz, saíram Rony Lessa, que são o motorista e o assassino, e uma terceira pessoa. Até hoje não se sabe quem é a terceira pessoa. O que se sabe é que esse terceiro integrante do carro, ele estava sentado do lado direito do carro, no banco de trás. Ou seja, era um carro que saiu de lá com uma pessoa no motorista, ninguém estava no banco do passageiro, do carona, e no banco de trás tinham 2 pessoas. Um era o assassino com um fuzil desse tamanho assim. Outro, não se sabe quem é. Eles tiveram que trocar de lugar segundos antes, porque o carro da Marielle e do motorista Anderson, e tinha lá também uma amiga da Marielle, estava ao lado direito. Então eles tiveram que trocar do carro para o assassino poder atirar. Ou seja, o terceiro integrante do carro, ao que tudo indica, não era um assassino de aluguel, uma pessoa preparada ali para fazer isso. Pode até ser, provavelmente, alguém que tem registro de atirador e tudo mais, sim. Mas não um assassino profissional, porque eles tiveram que trocar de lugar. Se o terceiro integrante também fosse assassino, não trocariam de lugar, os dois atirariam. Um ao lado do outro ali, dariam um jeito de atirar. Não. Então, tem ali vários indícios. Agora, o que acontece? Todos os investigadores saíram do caso. Então, foi o que eu falei aqui 2 semanas atrás, talvez um pouquinho mais, aconteceu. Eu falei, o governador do Rio de Janeiro, querendo ou não, e aí realmente eu não sei se foi proposital ou não, ele deu uma força muito grande pro Flávio Dino nisso aí. Porque tem uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, fica abaixo do STF, que diz que o caso Marielle não é um caso para ser federalizado. Na época dessa decisão, que foi 2020, o ministro da Justiça era o Sérgio Moro. E aí o Sérgio Moro estava saindo do governo Bolsonaro e estava entrando o André Mendonça, que hoje é ministro do STF, Bolsominion raiz, lixo do lixo. Tá, e aí o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o governo Bolsonaro queria a federalização do caso, para que o Bolsonaro aparelhasse a Polícia Federal e enterrasse o caso de uma vez por todas. Bolsonaro sempre esteve atento ao caso Marielle, sempre esteve atento para tentar enterrar esse caso, porque é impossível você falar desse caso sem falar dele, porque o assassino, antes de sair do local, que é o último local que se sabe que o assassino esteve antes de matar a Marielle, era o condomínio do Bolsonaro, onde ele entrou dizendo que ia para casa do Bolsonaro. Então, obviamente, o Bolsonaro quer enterrar a investigação quanto antes. Tá. Na época, a família da Marielle lutou muito. E o STJ deu uma decisão que na época a família da Marielle comemorou demais, que era a decisão de que o caso não seria federalizado. Porém, a decisão era boa em 2020. Em 2023, quando muda o governo, a família da Marielle quer a federalização do caso. Hoje todo mundo. Quem não queria até 1 mês e meio atrás a federalização do caso, hoje quer, porque mudou de Bolsonaro para Lula. A coisa mudou da água para o vinho. Aí, o que acontece? O Flávio Dino teria que entrar na justiça, esperar um fato novo. O fato novo aconteceu. O fato novo que aconteceu foi que todos os promotores saíram do caso, deixaram o caso, todos eles se demitiram após o Cláudio Castro reconduzir ao cargo o Luciano Matos, atual procurador-geral. Tá, então o Flávio Dino já tinha um fato novo para poder entrar na justiça. Então ele, em vez de fazer tudo isso, ele articulou. Ao sair da reunião, o Flávio Dino falou o seguinte, que a federalização do caso ainda está na pauta. Ele ainda quer federalizar o caso, mas antes eles vão criar essa força-tarefa para resolver o caso. A Polícia Federal vai começar a tirar conclusões sobre o caso muito rapidamente. Espera aí alguns dias, algumas semanas, que eu volto aqui com novidades. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!